Qual o risco regulatório da Irlanda? Excelente pergunta do Matheus. Basicamente, no meu ponto de vista, é muito baixo, tá? O que é risco regulatório? O risco regulatório é o risco de aquele país modificar as regras, sejam tributárias, sejam de listagem, seja de acumulação ou distribuição de ativos obrigatoriamente em relação aos ativos que você investe, tá? Então, na prática, se você investe em um fundo irlandês, seja de acumulação de renda fixa ou variável, o risco regulatório seria, por exemplo, eles passarem a cobrar imposto sobre os dividendos dos fundos domiciliados na Irlanda. Isso é uma possibilidade, tá? Eles podem cobrar imposto, como por exemplo existe em outros países europeus, imposto do selo, várias taxas que começam a incidir sobre todo o patrimônio do fundo. No meu ponto de vista, isso é altamente improvável. Por quê? Porque a Irlanda, ela se consolidou como um paraíso fiscal na Europa, tá? Chamou muito capital e obtém renda através deste capital que é investido na Irlanda. Então eles não têm interesse em que haja essa mudança e essa penalidade, essa maior tributação ou alguma maior dificuldade para os investidores. Por quê? O que aconteceria? Seria óbvio, né? Os fundos, eles sairiam, o capital sairia da Irlanda. Isso é válido tanto para a Irlanda como também para Luxemburgo, que não tem imposto sobre dividendos e não tem imposto sobre herança sobre não residentes daqueles países para quem investe em fundos de investimento por lá, certo? Então este aí é o risco regulatório. Algumas pessoas podem ter receio de mudarem as regras, mas na prática, né, o capital ele é mais rápido do que a mudança regulatória. Como base, né, do sistema tributário, não só no Brasil, mas em países que são minimamente democráticos e têm o Estado de direito, o direito tributário, em geral, ele tem como princípio basilar a anterioridade. Portanto, não pode uma lei tributária incidir sobre uma situação passada quando naquela época não havia lei. Então, por exemplo, eu tenho agora um fundo irlandês, não pode, do nada, sem nenhum aviso prévio, haver uma incidência tributária sobre o meu fundo sem que isso seja avisado. Em geral, isso acontece no Brasil e na Europa também, quando há uma mudança tributária, se avisa, a partir de tal data passará a viger tal imposto, por exemplo, e obviamente os fundos eles teriam prazo para isso, né? Mas você precisa também entender que quando nós falamos de mudanças regulatórias, a principal força é o lobby, tá? Ou seja, basicamente empresas que, ou enfim, né, fazem qualquer tipo de incentivo com os políticos locais para que eles atinjam os seus objetivos, os seus interesses pessoais. Então, obviamente, a indústria financeira na prática mundial faz lobby forte em cima dos parlamentares irlandeses para que esta situação não seja modificada. E, francamente, né, quando a gente para pensar, os países mais estáveis são os paraísos fiscais, seja no Caribe, seja na Europa de maneira geral, e por isso que eles atraem o capital. O capital sempre quer previsibilidade. Você, como investidor, quer previsibilidade. Portanto, isso é o risco regulatório, o risco de uma mudança tributária legislativa sobre o seu investimento, e eu acho que esse risco ele é quase irrisório, né? O risco é muito maior de você investir mal e não saber no que investir e perder capital nesse sentido, pagar uma taxa excessiva, pagar para um assessor que vai montar uma carteira péssima para você, do que você simplesmente ter um risco regulatório em determinado país. O Oieler Vargas perguntou: VT, VNQ, VNQI e AUR faz sentido? Bem interessante a pergunta, uma carteira bem simples, tá? Para mostrar para você, o VT é um fundo que é a base neutra global, portanto irá investir em tudo que tem no mundo, praticamente 9.300 empresas. Aqui você observa pela composição do portfólio que inclusive ele baixou a taxa para 0,07%, antes era 0,08%, certo? Quando a gente observa a composição aqui, ele é um fundo que na média não é nem de valor, portanto nem empresas com projetos mais consolidados e nem de crescimento com projetos ainda que estão se consolidando, e ele é de empresas grandes, tá? Praticamente 80% do capital está em large caps. Quando a gente para observar o retorno sobre o capital, né, sobre o capital próprio, sobre o patrimônio líquido, é de 15%, o que é muito bom, demonstra que, em média, essas empresas são bem resilientes, certo? Por exemplo, no Brasil, que todo mundo gosta de banco e fala que tem um retorno sobre o patrimônio líquido alto, os bancos no Brasil têm uma rentabilidade entre 15% e 20% em média. Um PL de 14, o que é muito razoável para o baixíssimo risco deste fundo aqui. Quando nós observamos as posições, aqui praticamente 62% está na América do Norte, incluindo Canadá e Estados Unidos. Aqui nós temos 11% em países emergentes, 15%, 16% na Europa e 11% no Pacífico, que engloba principalmente o Japão. E aqui são as principais empresas que todo mundo conhece, a Apple, a Microsoft, a Amazon, etc, etc, etc. Então, na prática, você vai ter uma carteira que está em países desenvolvidos, em empresas mais maduras, com grande segurança.
Depois disso, ele quer personalizar na área de imobiliário. Eu não recomendo que você faça isso, porque historicamente focar em apenas um setor específico não compensa o risco, tá? O setor imobiliário, você na prática está investindo em REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que são empresas, não são fundos como os fundos imobiliários brasileiros, são empresas que possuem imóveis e também, ao contrário de muitos fundos imobiliários no Brasil, fazem a operação destes imóveis, como se fosse, por exemplo, uma empresa do Iguatemi, uma empresa da Multiplan, que fazem a gestão, por exemplo, de shoppings, nesse caso que eu dei do exemplo dos shoppings. Tem uma taxa bem baixa, esse aqui, o VNQ, ele é de REITs americanos, certo? E daí ele vai ter a exposição a estes REITs de maneira geral. Observe que ele é bem mais caro, não perde de 27 vezes. Depois o VNQI, que é a mesma coisa fora dos Estados Unidos, o preço é o mesmo, 0,12% ao ano, o que ainda assim é muito barato. Quando nós observamos a composição aqui, ele já é bem mais barato, né? 8 vezes a relação de preço sobre lucro, para mostrar como está muito mais descontado o mercado de fora dos Estados Unidos em relação aos Estados Unidos. Obviamente, né, você tem um retorno sobre o patrimônio líquido bem menor também. E o último fundo que ele investe é o AOR, que é o iShares Core Growth Allocation ETF. Este fundo aqui, na prática, ele era feito inicialmente para você ter apenas este fundo como toda a sua carteira. Por quê? Porque ele é um misto entre renda fixa e renda variável. Na prática, é como se ele misturasse o VT com um fundo de renda fixa de países desenvolvidos em dólar com grau de investimento, então é aquela renda fixa mais segura. Quando a gente observa as holdings dele, portanto, quando a gente observa a composição, a gente vê que ele é composto por outros ETFs fazendo esta alocação pronta, ó, englobando aqui, por exemplo, ó, ações de países emergentes com o IMG, o IDEV, ó, investe aqui em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, o IVV, que é muito conhecido, que no Brasil nós temos o IVVB11, certo? E aqui alguns fundos de bonds, né? Ou seja, fundos de renda fixa, o IUSB aqui e o IAGG. Quando nós observamos as outras alternativas de fundos da mesma linha do AOR, você observa o quê? Que existem outros fundos que fazem esta divisão entre renda fixa e renda variável em outra proporção. Por exemplo, o AOK ele é mais conservador, portanto ele investe 30% em ações. O AOM investe 40%, o AOR, que é este caso, investe 60% em ações e 40% em renda fixa. No caso, aquela renda fixa que eu mencionei, que é de menor risco, que é toda em dólares, tá? Então, grosso modo, eu não recomendo que você invista nesse fundo. Por quê? Porque você já está investindo em 4 fundos, então você aceita fazer essa divisão na sua carteira. Faz muito mais sentido você isolar renda fixa e variável, até para você poder controlar bem e manter somente a sua alocação, no caso em ações globais, neutras, né? Através de um fundo como o VT que você está investindo. E daí você dedica um fundo exclusivo a renda fixa de maneira geral, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Não recomendo, se você é um investidor brasileiro, recomendo que você aproveite a nossa renda fixa no Brasil, que tem uma rentabilidade bem maior, até porque a renda fixa é um investimento que é feito para prazos menores, né? A renda variável em geral acima de 10 anos, a renda fixa abaixo de 10 anos, e portanto, nesse prazo que é menor, você também deve reduzir o risco cambial frente à moeda que você utilizará. Portanto, eu não manteria uma alocação como essa daqui em fundos como o AGG, por exemplo, que é o equivalente ao IUSB aqui, né? Portanto, de renda fixa com grau de investimento em dólares, não faria isso. Perfeito? E além disso, pessoal, tem um aviso bem importante para você. Se você se interessa por, de fato, estruturar sua carteira de aposentadoria sem achismo, com base em evidências, eu vou fazer um evento nos próximos dias que estará imperdível. Então não perde a oportunidade, clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê lá. Então dá um like neste vídeo se fez sentido para você, se você gostou. Compartilha no grupo da família, dos amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!